Hello, titia chegou, minha gente. Que áudio foi esse do Vital, hein? Jesus, Maria e José. Que áudio esse do sábado, dia 14 de setembro de 2024, e que tem como título A Segunda Morte, o destino das almas endurecidas e o resgate dos ovoides. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Realmente, né, e ele disse isso mais pro finalzinho do áudio, como a gente vem expandindo ao longo dos anos, a ponto de nos tornarmos capazes de assimilar o entendimento de uma mensagem deste nível. Isso aqui, há alguns anos atrás, para algumas pessoas, certamente soaria como loucura, né? Quando eu vi o título Ovoides, imediatamente eu fui remetida, né? A obra espetacular do Robson Pinheiro, e fica aqui a sugestão, né? Embora o Vital disse, eu também acredito que essa situação dos ovoides já não ocorra, tendo em vista a grande limpeza realizada no plano astral. Mas os livros do Robson Pinheiro, eu li, eu acredito que eu li a trilogia em 2012. Eu tenho marcado aqui as datas exatamente, porque um foi 2006, outro 2008. Aliás, eu tô enrolando demais, né? Vamos falar primeiro do áudio do Vital, depois eu volto na trilogia do Robson Pinheiro e deixo aqui, inclusive, as informações para vocês. Vamos lá. Vamos falar, então, primeiro, Segunda Morte, né? Este é um fenômeno que já foi muito abordado nos próprios textos do Vital. Eu já comentei em vários vídeos e outras pessoas também já trouxeram esclarecimentos, que é exatamente aquilo que se conhece, eu uso o termo, né, quando a consciência é resetada, ela é zerada. A consciência de um fractal. Importante a explicação do Vital, porque muita gente realmente tem dúvidas, mas esses seres altamente endurecidos, que se recusam a se voltar para a luz e que são retirados e levados ao grande sol central cósmico para serem, entre aspas, dissolvidos, isso coloca a perder toda, né, vamos dizer assim, a árvore espiritual, né, as versões superiores de alma. Em absoluto não, gente. E o exemplo do Vital sobre a árvore eu achei altamente didático. Pense numa árvore, parte dos galhos, né, saudáveis, parte dos galhos secos. Você poda aqueles galhos secos, você não compromete a árvore, ao contrário. É a mesma coisa. Então, um fractal de almas, né? Vamos lá atrás, né? Como o Vital explicou aí mais uma vez, a questão da mônada, né? O átomo semente, o eu superior, o espírito, né? Que é a nossa versão mais próxima, vamos dizer, de Deus. Eu gosto de falar dessa forma. Este eu superior se divide em 12 superalmas. Cada uma delas se divide em mais 12 superalmas. Cada uma dessas superalmas, né, dessas 144 superalmas, se subdividem em almas. Sabe lá Deus quantas? Cada uma dessas almas se subdividem em fractais de almas. Imagine quantas versões de nós estão por aí. Outra coisa, não há nenhuma versão nossa. Além desta, né, aqui na Terra, não existe outro fractal da Márcia, ou de qualquer um de vocês. Então imaginem, se um fractalzinho desses se recusa, né, entra vamos dizer, decai, né, ou cai como os anjos caídos, e se voltam, se endurecem na maldade, na crueldade, eles são, sim, levados pro segundo sol central, onde as suas consciências são zeradas, mas em absoluto compromete as versões superiores, ou a própria mônada. Eles vão recomeçar, às vezes no reino mineral, às vezes no reino animal bastante primitivo, né, como ele disse, como amebas e protozoários, mas vejam que tudo se transforma, não existe
Esses seres não são destruídos, eles são transformados, transmutados. E há uma parte importante neste áudio do Vital, que é onde eu gosto de bater e ser repetitiva, o quanto foi dado a esses seres trevosos a oportunidade de evoluírem em contato com a raça humana, adâmica. E eu sou aquela pessoa que insiste que, entre aspas, seres humanos capazes de cometer crueldades, no meu entendimento, não são seres humanos. São, no mínimo, híbridos. Eu não acredito que o ser humano seja capaz de cometer certas atrocidades. Mas a gente sabe que tem muita coisinha, curvinha de rio ainda encarnada aqui, e a faxina está exatamente, né, no físico. Essa questão dessas almas, né, serem direcionadas para o Sol central cósmico é motivo de preocupação para muita gente e mesmo de dúvidas para tantas outras. Mas o fato é que a condição que leva as pessoas a este desfecho é uma só. É uma maldade num nível inimaginável para quem carrega a fonte dentro de si. Sabe aquele tipo de coisa, quando você ouve uma notícia, você fala, não pode, é o que eu falei agora, não pode ter sido um ser humano a praticar isso. Pessoas que sentem dessa forma, pessoas compassivas, pessoas empáticas, pessoas amorosas, generosas, não tem como serem levadas para o grande Sol central. O que pode acontecer é faltar o nível de consciência adequada para ascensionar para a quinta neste momento. Ok, essas almas serão retiradas e levadas para outros planetas de terceira dimensão, tendo em vista que a Terra salta de terceira para quinta, sendo esta a última encarnação em terceira dimensão. Então essas almas vão para outros orbes de terceira dimensão, justamente para continuarem suas jornadas. Aqueles que são tremendamente, vamos lá, para aqueles que não estão naquele nível de endurecimento, mas também falta muito para atingir a consciência, existem outros planetas. Essa coisa dos planetas de terceira dimensão, para onde vai, onde como deixa de ser, isso depende do nível de consciência. Tem gente que vai deixar de ascensionar por muito pouco. E tem gente que vai deixar de ascensionar porque falta muito. E tem aqueles que vão para os tais ou o tal planeta prisão, como o Vital falou, que existe um planeta específico para isso, né? Onde essas almas, né, endurecidas, mas que não necessariamente precisam ser dissolvidas, vão brincar juntas, né? Vão entrar no joguinho de destruição mútua até entenderem que eles não estão acima do bem e do mal e que existem leis que eles precisam sim respeitar, cumprir, e de repente aí vão pedir ajuda e aí sim a coisa começa a caminhar para eles. Então, segunda morte é sim a morte do espírito. Todos os seres encarnados, obviamente, já reencarnaram, desencarnaram, ou pelo menos a grande maioria, porque eu tenho cá comigo que muitos seres estão encarnados aqui no planetinha Terra pela primeira vez. É só observar, inclusive, o número, né, de habitantes que a Terra tem hoje. Mas vamos lá. Para a grande maioria, acredito que já tenha encarnado e desencarnado várias vezes. Beleza, a morte do corpo é compreendida por muita gente, sejam espíritas, espiritualistas, reencarnacionistas, pessoas que compreendem e aceitam, né, essa questão. Agora, a morte do espírito, na verdade não é do espírito, é do fractal de alma. O espírito tá lá, ó. O espírito é o eu superior, tá lá em riba, a gente não sabe nem onde. Em riba que eu digo porque é uma ascensão, então obviamente a gente usa esse termo, né, de subida. É a nossa versão mais elevada. Então a morte, a segunda morte é a dissolução, entre aspas, daquele fractal, daquela consciência que por mais que lhe tenha sido dada oportunidade, preferiu o caminho da crueldade, do desamor, da desumanidade, inclusive. Mais uma vez, muitos se redimiram
muitos seres endurecidos se voltaram para a luz, e a eles foi dada a oportunidade. E aí vem essa gente que fica falando um monte de besteira da humanidade, que a humanidade é isso, que a humanidade é aquilo, depreciando. Não aceito isso não. Sei que tem curva de rio, mas eu tenho plena certeza de que a maior parte da humanidade é boa. Esses dias eu vi um memezinho, eu falei, veja como as pessoas não percebem a manipulação. Eram 2 planetinhas, não lembro, e a Terra aqui embaixo, bem assim a Terra. Com aquela carinha triste, aí um planeta perguntando pro outro, o que que ela tem? Aí o outro planeta responde assim, ela tem humanos. Ou seja, né, a Terra triste por quê? Por conta dos humanos. Não é por conta dos humanos. Não é mesmo. Então eu não aceito esse tipo de tese. Isso não tem nada a ver. Eu não estou dizendo que não existam pessoas encarnadas que lamentavelmente dificultam muito a vida dos outros. Mas é minoria. Tem muito mais gente consciente do que a gente possa imaginar. E a gente precisa estar atento também para essas armadilhas, dessas mensagenzinhas que são espalhadas por aí, parecendo algo muito útil, mas que no final das contas só serve para dividir e depreciar. Mas voltando aqui para o texto do Vital, né? Essa questão então dos fractais, eles não comprometem, né? Quando dissolvidos, eles não comprometem a mônada. E outra coisa importante, né? Enquanto terceira dimensão, nós temos aí por volta de 2% da nossa consciência. Por isso que eu digo, nós somos incríveis. Porque você viver uma vida onde você só tem, ou não é tem, onde você só acessa 2% da sua consciência e ainda assim consegue criar uma vida extraordinária, parabéns. Você merece o melhor. Agora imagine que quando a gente saltar para a 5ª dimensão, 79% dessa consciência vai ser acessada. E aí a gente entra numa faixa, né, de 5ª a 9ª. 5ª dimensão é uma faixa de 5ª a 9ª, onde à medida que a gente vai ascensionando, esse nível de consciência vai se expandindo até que chegue à 9ª dimensão com 100% de consciência. Só que o corpo vai sendo sutilizado. Altamente sutilizado. Da 10ª à 11ª, né, é um corpo de luz, uma forma, como ele diz, né, como se fosse uma névoa. E da 2ª dimensão adiante, aí é pura luz. Então, quando a gente pensa nesse salto de 2% para 79% de consciência, não dá para imaginar o que de fato isso significa e impactará em cada um de nós. Que a gente continue trabalhando no sentido de dar conta do melhor que nós somos, trabalhando aquilo que a gente ainda acredita que precisa ser trabalhado, porque essa expansão de consciência, obviamente, também, no meu entendimento, pede muita responsabilidade, para que a gente utilize todos esses recursos com muita responsabilidade. Então aqui eu já falei, o galho seco, não sei o que. Sim, importante, né? Como ele disse, dessa oportunidade que eles tiveram de vir para cá, né? Foi permitido que eles viessem para cá para aprender com a raça humana, e a raça humana, obviamente, passar os aprendizados necessários também, porque não tem erro no plano divino. Mas 350 mil anos se passaram. E muitas oportunidades foram dadas aos que estavam aqui. Muitos souberam aproveitar, outros não. E nesse desfecho, obviamente, agora, aquilo que... Vamos usar esse termo tão comum, né? A separação do joio e do trigo. Eu posso falar uma besteira aqui para vocês, mas para mim essa limpeza já acabou. Não tem mais o que separar. Porque se a coisa é por frequência, não é por entendimento, que se falasse assim, vai ascensionar quando as pessoas acessarem certas informações, aí eu diria, pode ser que tenha faxina, mas por frequência não. Porque no meu entendimento, independentemente, hoje eu penso assim, tá? Eu já não, até bem pouco tempo atrás, não. Mas independentemente de qualquer coisa, quem é da luz vibra na luz em qualquer circunstância. Eu sei que tem muita gente boa e enganada, mas isso não muda a essência dela. E se é a essência, a frequência que vai
definir, se é não, né? É a frequência que vai definir a ida ou não para a quinta dimensão. Para mim, o joio e o trigo já estão, definitivamente separados. Pode ser que tenha ali, na hora que você faz a separação, caia alguns coisinhos ali que fiquem no meio, uns coisinhos, como dizem os mineiros. Pode ser que dali ainda haja, né? Vamos aqui, ver aqui o que dá para salvar. Pode ser que sim, mas a esmagadora maioria, com certeza, já fez a sua escolha. Independentemente de qualquer coisa, né? Desencarnados ou encarnados que insistem em agir no endurecimento, né, de alma mesmo, camburão cósmico à disposição, né? Ele teve um dado momento no áudio que ele falou que, né, que já foram dissolvidos. Eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, porque esse processo de transição ele não é de hoje. Isso está rolando há muito tempo, muito tempo. E se de 1950 para cá foram liberados os portões para que todos viessem e tivessem a última chance, né? Eu digo aí para os endurecidos, aqueles que não se voltaram, meu filho, já viraram brasa. Deus que me perdoe, desculpa aí, viu? Não queria fazer uma brincadeirinha tosca, mas não tem outra palavra que eu possa usar. Com certeza já foram resetados e já devem estar aí num outro destino, ou num outro destino, não, num recomeço, né, para suas consciências, porque isso é Deus. A fonte é isso. Não é eterno? É eterno. Então não deu certo naquela consciência, zera tudo, como você zera, formata um note, um computador, formata, zera tudo, reseta, zera aqueles dados. Vai recomeçar do zero. E aí ele entra com esse assunto dos ovoides. Putz, então deixa eu voltar aqui a falar o que eu iniciei. Esse assunto dos ovoides, ele é muito complexo, de fato, e o Vital falou uma grande verdade, mais uma vez. Não é uma literatura que se encontra com facilidade, claro que é explicado na doutrina espírita e tudo mais, mas eu ouvi e li, na verdade, pela primeira vez o termo ovoide na escrita de Robinson Pinheiro, através do Espírito Ângelo, na trilogia O Reino das Sombras. E eu faço questão de falar destes livros, porque estes livros me abriram um entendimento sobre obsessão muito maior do que eu tinha até então. Eu não sou aquela pessoa que fica vidrada nessas coisas de ataque, de obsessão, não, gente. Eu acho que a gente já está num outro patamar. Essa é a minha opinião. Se o plano espiritual foi varrido de fato, o que nós vemos aí são processos de auto-obsessão. Ok? Mas vamos lá. Essa trilogia, O Reino das Sombras, ela foi publicada na seguinte sequência. 2006, o livro Legião, Um Olhar sobre o Reino das Sombras. 2008, Senhores da Escuridão. 2010, A Marca da Besta. São 3 livros que juntos somam 1840 páginas. Mas é uma leitura fascinante. E aí eu pude entender, foi aí que eu acessei pela primeira vez a informação dos reinos abissais, dos laboratórios que hoje a gente entende muito melhor. Então ele trazia com riqueza de detalhes os trabalhos que eram realizados e fala muito dos ovoides, como esses seres, assim como o Vital explicou no áudio, espíritos endurecidos, mas que quando, né, em determinado momento desencarnaram, os senhores da escuridão, as autoridades destes laboratórios, destes reinos abissais, tomavam por sequestro essas consciências, levando-as para esses laboratórios e lá o bicho pegava. Tortura em todos os níveis. E esses seres se tornando cada vez mais endurecidos e se desumanizando a ponto de perder o perispírito, entre aspas. Eles se tornam ovos, por isso ovoides. Não é um termo para catalogar. Eles se tornam como se estivessem mesmo dentro de um ovo. E é impressionante este processo. E sim, muitos resgates de ovoides. Os livros do Robinson relatam muito isso. E aí, quem é que fazia os resgates?
Os guardiões, os Exus. Vi muito, não só nos livros do Robinson, como já li em outros artigos, o quanto esses espíritos trabalhavam para resgatar esses seres em locais que outros espíritos altamente iluminados não tinham condições de chegar devido ao quê? À densidade. A energia tão pesada que não tinha como. Vejam que o processo para resgatar esse ovoide e trazê-lo a um nível de consciência onde ele retome o entendimento de que ele era um ser humano, ele jamais, esse ovoide, ele jamais poderia reencarnar. Sendo retirado desses laboratórios, ele não poderia ser levado direto para um reencarne, porque não haveria estrutura física feminina que desse conta dessa energia densa. Certamente mataria a mulher. E aí entra o plano espiritual, como ele disse, né? Galácticos e seres, né, das colônias espirituais, nos resgates desses ovoides, que eram retirados, levados para as colônias, onde eles entravam num tratamento, e aí havia o quê? A união de uma, entre aspas, gravidez de um útero espiritual. Gente, entendam que útero espiritual, eu estou usando termos simples para tentar trazer maior clareza para isso, embora o Vital explicou com clareza. Vejam, não é que existe gravidez no plano espiritual, mas um útero materno no plano espiritual, ele é uma fonte de amor inesgotável. Então, na junção desta gravidez espiritual, uma mulher, né, um espírito encarnado era aqui devidamente escolhido para desenvolver uma gravidez psicológica, porque precisava dessa energia humana mais densa para poder ajudar, entre aspas, a reconstruir o perispírito e a consciência desse ovoide, onde eles resgatavam e falavam, putz, espera aí, né, eu sou um ser humano. E aí sim ele começava a ser preparado para poder reencarnar de novo. O que não quer dizer que ele virava um santo. Ele resgatava a sua consciência. E aí ele tinha condições de poder novamente se preparar para reencarnar e aí sim, né, retomar a sua jornada humana. É muito complicado você falar disso em poucos minutos, como o Vital explicou. Então esse conteúdo que o Robinson traz nessa trilogia, como em outros livros, ajuda muito nesse esclarecimento. Embora, mais uma vez, né, eu também acredito que essa questão dos ovoides foi definitivamente resolvida. Se porventura existam ainda gravidezes, existe este plural? Se alguém souber aí, pode me falar. No caso, nessas mulheres que ainda engravidam de forma psicológica, provavelmente sejam por outros fatores, não mais pelos ovoides. Mas quando eu fiquei sabendo disso, dessa questão, né, deste recurso da gravidez psicológica, vejam como o plano divino é magnífico. E como a espiritualidade é magnífica. Utilizar um recurso desses para resgatar um ovoide, para resgatar um fractal tão degradado em si mesmo e lhes oferecer a oportunidade de continuar em suas vidas. Gente, a gente mesmo com 2% de consciência, a gente tem condições de entender isso não com a nossa capacidade mental, mas com a nossa alma, para entender que não existe desamparo, não existe abandono. Mesmo um ser que é levado lá para o Sol Central, ele não está abandonado. Ele está sendo levado porque, se deixar por conta dele, ele mesmo se destrói. Antes disso, ele é zerado e ele recomeça. Então, assim, quando eu digo, meu Deus, a gente não sabe de nada, realmente a gente não sabe de nada. E que bom que a gente tem a oportunidade de diariamente, né, acessar informações tão incríveis quanto essas, que vão nos dando uma dimensão um pouco maior do que é a vida de fato, do que é a fonte, do que é o plano, do que somos nós,
de que tudo realmente é um. E o quanto, mais uma vez aqui, é importante a gente trabalhar essa tal compaixão. Porque quando você para pensar, né, o quanto um ser ele consegue entrar num modo de autodestruição a ponto de perder a sua forma, a sua consciência e ser sequestrada por seres tão cruéis, praticamente se tornando um deles, você fala, caramba, né? A que ponto uma consciência pode chegar? Quando eu digo assim para vocês, eu não gostaria de estar na pele de certas pessoas, eu não gostaria mesmo, mas hoje, além de não querer estar na pele deles, eu consigo sentir compaixão, porque não é uma tarefa simples. Agora é aquilo também, neste teatro todo a gente não sabe quem é quem, e é por isso que o trabalho é tão intenso para nós. Porque o que a gente precisa é se libertar dos julgamentos de fato e entender que todo mundo é personagem nessa história, desempenhando o seu papel. E a nós, a função que cabe é realmente se trabalhar e colaborar com aquilo que a gente puder, né? Colaborar. Então assim, gente, esse áudio do Vital, essa aula, né? Do Vital, nos lembra que, mais uma vez, que independentemente de qualquer coisa, o livre-arbítrio é soberano. Mesmo esses seres que caíram, né, nas mãos desses controladores, eles fizeram uma escolha antes. Antes de se tornarem ovoides, eles escolheram o caminho do mal. Então não adianta vir com aquele papinho de que fez porque o outro mandou. Não, fez porque quis. O outro pode ter te sugestionado ou te incentivado, mas a decisão é sua. Não tem essa de jogar a responsabilidade pro lado de lá. Fez porque quis fazer. Fez porque estava propenso àquilo. Fez porque era da índole. Eu vejo gente que fala, fez aquilo porque bebeu. Fez aquilo porque se drogou. Não, fez porque quis fazer. A bebida, a droga ou qualquer outro motivo, talvez tenha sido só, sabe o pino da dinamite quando você puxa? Só tirou o pino, mas a dinamite já ia ele já ia lançar de qualquer jeito. Então a gente precisa assumir a responsabilidade pelo que somos, pelo que pensamos, sentimos, fazemos. Eu posso ser influenciada por alguém, como eu posso ser inspirada por alguém. Agora, o que eu vou fazer, tanto da influência quanto da inspiração, é decisão minha, é responsabilidade minha. Certo, minha gente? E aí, né, para encerrar mais uma vez, o Vital fala, né, à medida que aumenta a troca de almas, as almas deste planeta, ele tem um texto que fala disso, a troca dos espíritos da Terra, à medida que esses espíritos vão sendo trocados e cada vez mais reencarnando almas elevadas, o número de pessoas que vão ascensionar, obviamente, também aumenta, né? Então, ninguém sabe qual é o número. Essa coisa de bater no martelo e dizer que é 1% da humanidade, 5%, 10%, me desculpe, hoje não tem como. E outra coisa, as coisas estão acontecendo muito rapidamente. E como eu disse, acabei de dizer, entre a influência e a inspiração, a decisão é da pessoa. Então a gente não sabe, dentre aqueles, né, que eventualmente precisem ainda se trabalhar para alcançar níveis mais elevados de frequência, a gente não sabe a decisão deles. Então talvez algo lhes traga aquela luz que falta para que eles se voltem para a consciência divina que eles são. Certo, minha gente? Então fica aí mais esse baita áudio do Vital. Tá bom, pessoal? Vital, um abraço para você. Gratidão mais uma vez pela sua disponibilidade e pela sua ajuda de valor inestimável. Uma boa semana, um grande abraço para você. Crianças, fica aí mais uma vez a dica dessa trilogia do Robinson, e tem uma outra trilogia deles,
que é A Política das Sombras, né? Que também tem 3 livros e que falam dos bastidores da política no Brasil, acho que em 2012, 13, bem naquele miolinho. Mas ele também, aliás, o livro também trata especialmente da parte espiritual e ele também fala desses laboratórios, inclusive sobre seres, né? Que são muito comuns pra gente. E são 3 livros também. Quando eu achar, eu falo. Achei O Partido, A Quadrilha, O Golpe. Uma trilogia também fantástica, fora outros livros do Robson Pinheiro. Tem um livro dele chamado Aruanda. É um espetáculo de livro também. E fala do resgate de se eu não me engano, ovoide, se não me falha a memória, era um ser que estava num desses laboratórios. E interessante porque nesse livro ele relata justamente a união das forças espirituais em grupos que trabalhavam em Umbanda, grupos que trabalhavam em casas espíritas, que no plano espiritual trabalhavam em conjunto, né? Porque aqui existe uma divisão muitas vezes totalmente sem fundamento, porque o objetivo é esse, é dividir para conquistar, mas lá no plano espiritual o trabalho é em conjunto. Então esse livro, Aruanda, também é muito bom. Meu Deus do céu. O Fim dos Tempos também eu li. Crepúsculo é um livro espetacular dele também, mas são muitos livros que o Robson tem, eu não tive condições de ler todos, mas esses que eu estou dizendo a vocês, especialmente essa trilogia O Reino das Sombras, vale muito a pena. Tá bom, minha gente? Fiquem com Deus, uma ótima semana para vocês. Um grande beijo e até o próximo conteúdo.